O áudio tá bom, galera? Vou te chamar aí, Rogerinho. Estão me escutando bem? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Me respondam aí para eu poder chamar ele, para não ter nenhum problema quando eu for chamar. Tá bem aí a imagem, o áudio, tudo ok? Então eu vou chamar ele aqui para ele entrar. Vamos aguardar o pessoal voltar. Vamos aqui. Tô te chamando aí, Rogerinho. Tá sem som? Tá me ouvindo aí, Rogerinho? Boa. Tudo certo. Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Rogerinho, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, onde são as dúvidas que as pessoas mandaram para mim, dúvidas do dia a dia de cada um. Então, eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Então, a gente vai vou te perguntar algumas coisas aqui do dia a dia mesmo, para a gente entender. A gente quer saber, inicialmente, como é que é a viagem dos cavalos no avião. Precisa de um pré-exame dentro do avião? A gente quer saber o pré, o trans e o pós-viagem de avião dos cavalos. Ok. Claro, a gente tem que fazer um preparo nos cavalos, né? Então, a partir do momento que eu vou tentar organizar mais em relação ao time, tá? Quando o time está pronto, tá? Porque eu posso falar só sobre viajar com qualquer cavalo, mas eu acho que eu vou só te organizar quando o time está pronto. Então, o time está pronto, convocado, a gente faz o treino, aquela coisa toda, tal, não sei o quê. Viagem está estabelecida, então sai dia X. Eu e mais os tratadores, eu sempre trabalho total unido ao tratador, sempre. Eles são peça fundamental em todo o sistema. Para o sistema andar, tem que ter o tratador do nosso lado, senão o sistema não anda bem. Então, eu já no começo, lá atrás, eu já vou organizando com o tratador de que forma que nós vamos conduzir esses cavalos. Quem vai viajar comigo? O que nós vamos dar para esses cavalos comerem antes? Se nós temos um cavalo que tem algum processo gástrico, que a gente tem que preparar o cavalo antes e tudo. Se a gente tem algum esquema, se a gente tem algum cavalo que a gente sabe que é um pouco dolorido, e a gente tem que também dar um preparo no cavalo antes, para ele não chegar lá mais dolorido. Se a gente sabe que um cavalo já teve um processo respiratório, né? Então, tudo isso daí, a gente já tem que estar preparado. E Travou aí... um pouco, peraí. Travou? Travou, mas agora voltou. Pode falar. Ok. E a partir daí, então, é que eu começo a preparar a parte de alimentação junto aos tratadores. Eu não acho, Yuri, que a gente tem que mudar as coisas, não. Muito pelo contrário, eu não acho que tem que ficar mudando, colocando ração mais, como é que fala? Que tenha maior digestibilidade, ou que tenha... Não acho nada disso daí, que tem que ficar dando mais linhaça, nada disso eu faço. A única coisa que eu faço é proteger o estômago, eu mantenho a comida de uma forma exatamente igual, e dentro do avião, na hora que nós estamos dentro do avião com todos os cavalos, eu ainda dou ração para os cavalos dentro do avião. Voo longo, por exemplo, eu já dou, porque esses cavalos são tudo famintos. Os cavalos, né, esses mais assim, de alta performance, eles são famintos, são malucos. Então, eu ainda dou comida para eles no avião. Comida, cenoura e tudo mais, né? Chega no lugar, no evento, eu examino cada cavalo, obviamente. É muito importante aferir temperatura, estrume, urina, comportamento, mucosa, dores gerais, estímulos, né? Então, tudo isso daí faz parte do exame clínico que você adquire com o tempo, então você fica rápido de olho. Então, você já pega o esquema do cavalo, desses negócios aí. Então, você já bate o olho no cavalo, você já sabe. O cavalo não está tão bem. Então, muita coisa pode mudar, né? Nessas viagens aí. Então, eu faço esse esquema todo antes e quando eu chego. Esse esquema de exame clínico. E durante o voo, a não ser que eu precise sedar um cavalo para ele dormir, para ele viajar melhor, eu cedo. Caso contrário, eu não uso sedativo, eu não uso nada para voar. É difícil voar um cavalo sedado.
né? Eu tento organizar de forma... Óbvio, né? Os pallets, você tem que tentar organizar de uma forma correta, os garanhões mais longe, né? Se colocar no meio os castrados. Aí é bom senso também e de experiência um pouco, né? De todo o movimento. Mas normalmente, Yuri, não é para ter problema, não, assim, esses voos ali. Você já passou alguma situação difícil num voo, de uma cólica ou de um cavalo que começou a se bater? Teve alguma emergência dentro de um voo ou sempre Já, foi tranquilo? eu já tive dois problemas chatos, na Conte pra realidade. gente. Tá travando ou tá indo? Não, tá indo. Conte pra gente esses dois problemas que você Tá. teve no avião. Eu tive dois problemas que eu vou contar. Um voo que eu fiz, eu peguei uma cólica. Graças a Deus era uma cólica, é uma cólica espasmódica, mas mesmo assim, eu passei a sonda no cavalo, tudo. Limpei o que deu, o estômago do cavalo, aquela coisa toda. Mas aí você entra com algumas medicações para esse tipo de cólica e o cavalo ficou bom. Então, isso foi uma, mas eu passei um aperto. Mas não é nada, não é, era lá atrás só. Estou falando de quando eu voava muito com os cavalos para ir para Europa ou voltar da Europa para cá, do Brasil, né? E uma outra vez, um cavalo da Teresa Torinho, uma vez eu estava embarcando, eu era bem novo ali, eu estava embarcando junto com o Tamburete, famoso Tamburete da Globo. Eu estava embarcando os cavalos do pessoal da Globo e o da Teresa Torinho vinha comigo no voo e vinha também nesse voo. E ela tinha um cavalo enorme, que chamava Hortência, o cavalo. Não sei nem se você pegou esse cavalo, aquela cara branca. Não lembro dele. Uma lazão da cara branca. Esse cavalo, ele estirou assim e meteu a cabeça no container. Ele abriu um talho aqui assim na cara. E aí, já estava dentro, não tinha mais como... E para você entrar, às vezes é apertado, não tem muito espaço para você se movimentar ali dentro e tudo. Aí eu lembro que eu peguei como é que faz? Uma lanterna, coloquei assim na boca, eu ia lá, assim, fico xilocaína, assim, todo espremido, ia lá e a gente fez, acabei fazendo os pontos. Para os maiores, assim, problemas eu digo de machucado e coisa e tal, mas normalmente eu nunca tive problema maior. Legal. Lembrando a todos aí que quem quiser fazer pergunta, aí sim agora vocês podem apertar aí embaixo na interrogação e aí colocar as perguntas que vocês quiserem. No final, quando acabar as perguntas aqui selecionadas, aí eu vou abrir elas e aí a gente vê quais são as melhores para a gente responder aqui ao vivo. Rogerinho, qual a principal diferença no manejo dos cavalos do Brasil e da Europa? De que tipo de manejo você está falando? Alimentação, trabalho, o que é que você vê de diferente do hipismo de alto nível aqui para o hipismo de alto nível na Europa, em relação aos cavalos, ao manejo e a parte veterinária? Ok. Vamos começar pela alimentação. Alimentação, o que eu vejo lá na Europa em relação à alimentação, a ração deles realmente é uma ração muito boa. É uma ração tem vários milhões de tipos, óbvio, mas a gente pode escolher aquelas rações melhores que a gente gosta e são rações muito boas, assim, boas mesmo. Eu acho que a matéria-prima dessas rações são matérias-primas de muita qualidade. Então, obviamente que você tem uma ração talvez superior ou melhor ali em relação a isso, né? Isso é uma coisa. Lá na Europa, Yuri, eles usam muito a ração molhada. Então, eles fazem um mash, eles juntam esse mash, que é para intestino, né? Para melhorar, desenvolver no intestino, né? Esse alimento todo. E esse macho, ele é molhado. E muitas vezes ele é mais quente. Então, junta na ração, isso daí tudo, e serve para o cavalo. Tá? Então, isso daí é uma diferença bem grande daqui do Brasil. No Brasil, eu acho que quase todo mundo dá ela mais seca só e joga o feno e tudo. Lá, eles jogam bastante o feno antes também, para os cavalos. Logo cedinho, joga um pastinho de feno, depois põe lá e põe a comida. Em relação à parte de ferrageamento, aqui no Brasil nós temos bons serradores, tá? No Rio de Janeiro temos bons serradores, São Paulo bons serradores, né? Eu gosto bastante desses ferradores, alguns ferradores brasileiros ali. Lá na Europa, eu vou falar para você que uma parte bem boa dos serradores são bons, eles são estudados. Eles estudam
para ferrar os cavalos e tudo. E como a gente acaba trabalhando nessa medicina mais moderna, né? E com esses cavalos um pouco de alta performance, o que acontece é que você acaba se deparando com ferradores muito bons. Porque normalmente, né, que estão na alta performance e tudo, eles usam os melhores ferradores que tem lá, né? E tem muito bons ferradores mesmo lá. Então essa é uma... E muito boas ferraduras também, de alta qualidade, as ferraduras lá, tá? Em termos de medicação, as medicações, eu vou dizer para você que é mais fácil, porque você pode levar e trazer a hora que você quiser. Então, eu uso muita coisa que eu trago para o Brasil e eu uso aqui no Brasil. Então, é fácil o acesso, é fácil você organizar essa parte toda. Então, não tem grandes problemas com isso daí, não. Mais alguma coisa que você quer saber, não? Não, é isso mesmo, só para a gente saber as principais diferenças assim que você lembra, né, na cabeça. A Tá falando gente de coisa sabe básica, esse manejo básico, tá falando, né? sim, Não sim, de de maneira tratamento básica. mesmo e tudo, Não, né? não, Não disso. porque aí já é técnico demais. Tá. Rogerinho, a gente sabe que aqui no Brasil existem uma gama de suplementos enorme, né? Vários, vamos dizer assim, laboratórios de suplementos, ou suplemento para o casco, suplemento para o pelo, suplemento para articulação. Lá na Europa também tem esse mercado muito grande, como o Brasil tem, ou maior, ou menor, ou igual. Você acha que o suplemento também é importante para todos os tipos de cavalos? A Europa é maior. A Europa, a gama de suplemento que tem na Europa e nos Estados Unidos meu amigo, é gigantesco. E eles usam parte na bastante. Europa. Peraí que parou. Parou, mas vai voltar. Calma aí. Voltou. O que você Voltou. perguntou? No final? Eles usam bastante também? Usam bastante. Eles usam bastante suplemento lá fora também. Além da boa ração e tudo, eles usam bastante. Eu vou voltar a dizer o que eu disse um pouquinho atrás aí. Para mim, no meu modo de ver, é individual. Cada cavalo tem que tomar tem que ter a sua ração específica, tem que ter o teu trato diário específico, tem que ter tem que ter o seu suplemento específico, porque cada cavalo é de um jeito, cada cavalo tem os seus problemas, é muito individual. Então é só assim que você consegue colocar o cavalo na melhor performance dele. Se você for no indivíduo, e se você não for no global. Porque é óbvio que é mais fácil, Yuri, você chegar e falar assim: ah, não, Rogerinho, vamos. Não, aqui em casa não tem problema, viu? Se quiser consumir com suplemento, fica tranquilo. Aí você pega, você dá suplemento articular, suplemento muscular, suplemento para cardiovascular, você dá suplemento para o coração, você dá suplemento a tudo. Você vai, vou dar uma gama de suplementos. O que vai adiantar isso daí? Não vai adiantar para nada. Se o teu cavalo não tem nada, não tem por que você dar. Se o teu indivíduo, cavalo, tem um problema, você vai específico. Por isso que o exame clínico, como você mesmo citou, é soberano. Então, o exame clínico te mostra, e através do exame clínico, você consegue direcionar o teu trabalho, independente do que você vai fazendo no cavalo. Mas aí você consegue traçar o teu caminho, né, no cavalo. O Sérgio Marins perguntou uma coisa aqui que eu já vou até adiantar, porque estamos falando disso. Ele perguntou se vale a pena usar os suplementos que temos aqui no Brasil. Grande Marins, vale a pena, sim, claro. Claro, os suplementos nossos são bons. Quanto tempo já estão no mercado aí fazendo a diferença e tudo? Eu gosto bastante. Agora, antes de qualquer suplemento, obviamente, para mim, eu acho que assim, o mais importante é a base, que é a ração, é um bom feno, né? Eu acho que um bom feno, com uma boa ração, esse é a base. O resto depende do que você quer. Depende de performance do seu cavalo, depende para que você quer usar seu cavalo, depende do que seu cavalo tem, depende o que ele faz, depende o quanto que ele sai de casa. Então, depende de tudo isso daí. Então, por isso que eu volto a dizer que é o indivíduo. Então, através do indivíduo, você monta o teu esquema. E aí dá para você brincar, meu amigo, longe, hein, porque tem coisa. Perfeito. Rogerinho, falando um pouquinho agora do exame pré-compra, que é um exame que, hoje em dia, no hipismo, cada vez mais, eu acho correto. Às vezes o cavalo é espetacular, mas o exame pré-compra dele não é legal. Queria que você me dissesse assim, quais são os tópicos que você foca no pré-compra e a gente sempre vê lá baixo risco, médio risco, alto risco. O que isso quer dizer? Lembrando que aqui tem pessoas
que são leigas no assunto e que querem entender o que é o exame pré-compra e quais são os objetivos exames que você faz para chegar ao resultado final do exame. Ok. Baita pergunta, porque na realidade a gente sabe hoje que o veterinário ele fica mais ou menos como o que vai definir a história. Muitas vezes hoje isso daí é a definição da história. A não ser que o cara não faça o exame veterinário, não faça o exame de pré-compra, ou então o cara fala assim, não, por mais que o veterinário ache que o cavalo não é saudável, eu sei o que ele tem, mas eu vou comprar sim. Mas o veterinário hoje, eu nem acho legal que isso seja, eu não gostaria que fosse assim. Essa aqui é a realidade. Eu preferia que fosse um pouco diferente. Eu não gostaria que nós, veterinários, fôssemos entre aspas, o que desse o ok, o aval da compra ou não. O meu exame, Yuri, um monte de gente está aí olhando a gente, e todos sabem como eu sou, que trabalham comigo. O meu exame é assim. Eu olho um cavalo de cabo a rabo. Eu analiso o que ele tem na parte clínica. Eu junto com a parte radiológica, junto com a parte ultrassonográfica. Eu junto com as imagens, essa aqui é a verdade. Juntou as imagens com o exame clínico, eu tenho definido o meu laudo. O meu cavalo está ali. Aquele ali é meu cavalo que eu estou examinando. Se o cavalo tem problema ou não, é aquele cavalo. Eu passo para a pessoa que me contratou, eu passo exatamente o que o cavalo tem. O cavalo tem isso, isso e aquilo. Eu passo para a pessoa exatamente o que eu, como veterinário clínico e veterinário que vai dar sequência no cavalo, se for eu que for dar sequência no cavalo, o que eu faria no cavalo. Então eu faria isso, isso e isso. Se o cavalo não tem a possibilidade de saltar, obviamente, eu não vou, eu tenho que falar para o cara, falar, isso que ele tem para mim, eu tive vários problemas com esse problema aqui que ele está tendo agora, eu não consigo dar sequência nesse cavalo aqui. Você pode pedir uma segunda opinião, se você quiser. Não tem problema nenhum. Agora, eu prefiro passar para a pessoa, porque às vezes, Yuri, eu passo para o Yuri que o cavalo tem isso, 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 e trata assim, assim, assado, e que o cavalo vai ter uma carreira. Ele pode seguir na carreira dele. Agora, eu posso passar para o Alberto, tá? De Recife, eu posso passar para o Alberto, a mesma coisa, e para ele fala assim, não, esse cavalo eu não estou afim de encarar, esse cavalo eu não tô afim de gastar com ele, esse cavalo eu não quero ter dor de cabeça, esse cavalo eu não quero veterinário em cima, esse cavalo eu não quero usar ferradura especial, esse cavalo eu não quero usar ponto protetor, esse cavalo... N coisas ele pode falar, entendeu? Mas você pode falar assim, não, eu acho espetacular, eu posso gastar, tenho para gastar, e o meu veterinário está dizendo a mim que ele consegue dar sequência no cavalo. Se ele consegue dar sequência no cavalo, perfeito. Vamos dar sequência no cavalo. Aí você faz a compra do cavalo. Eu cansei de fazer isso daí. Eu cansei de fazer, não é nem passar, é estar junto com, andar junto com o meu cliente e junto com o cavaleiro, e nós definimos juntos, não, então dá certo o cavalo, vamos seguir em frente com a compra do cavalo. E sabe quantos deram certo? Inúmeros cavalos deram certo. Inúmeros. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então de Olimpíada. Você, junto com a delegação, né? Você como veterinário, e aí tem o técnico, tem várias pessoas, são importantes para a seleção dos conjuntos que vão participar e que vão ser convocados para a Olimpíada. Eu queria saber qual é a missão, a função do veterinário nessa seleção. Você, com certeza, é de extrema importância para a seleção desses cavalos na prova. Como é que é feito isso? É uma reunião que vocês têm antes da prova ou é de acordo com o que o cavalo vem apresentando de saúde? Como é que funciona essa parte? É assim, ó, como eu já disse lá atrás, hoje, graças a Deus, hoje, eu já venho acompanhando esses cavalos há muito tempo. Né? Tô falando um caso meu específico. Eu posso até falar, agora como é. Mas hoje em dia, o que acontece é que eu venho acompanhando esses cavalos há tempo já, né? Então, eu já tenho o perfil de todos eles, ou quase todos eles. De acordo com o perfil de cada um, eu consigo alinhar com o técnico e com o chefe de equipe de que forma que a gente vai conduzir. E pronto, e ponto final.
O time, quem vai escolher, entre aspas, são eles. Ou eles podem, muitas vezes, falar assim, para sentar comigo antes, não em cima de um concurso importante, mas antes, chega comigo e é que aqui, ó, de cavaleiros e cavalos. Como é que nós vamos definir esses cavalos aqui? Me dá me conta um perfil de cada um deles para saber como é que vai ser. Nós vamos para a Olimpíada, são vários percursos, lá vai estar quente, um exemplo, né? Lá vai estar quente, lá vai estar grande, lá vamos estar diante dos Estados Unidos, está com um time super forte, diante não sei de onde. Então, como é que vai ser, Rogério? Quem que aguenta? Ou então, Rogério, quem que aguenta soltar a Copa das Nações? Bem, 2 percursos. Quem que vai aguentar fazer isso? Então, porque depende, o técnico é tão importante, Yuri, que ele às vezes, ele conduz a situação, entendeu? Não. Porque a gente sabe que muitas vezes o mais importante mesmo é a Copa das Nações. E através e o individual é consequência. Mas a Copa, que é a equipe, essa é importante. Então, como é que nós temos um cavalo para saltar a Copa? Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Aí depois, nós temos um cavalo para saltar o individual, esse daí é o segundo passo. Aí não é que eu me fecho numa sala com eles e a gente começa a conversar. Essa conversa vem rolando. Essa conversa vem rolando durante as Copas. Durante todo o tempo, essa conversa vem rolando. E, obviamente, todos os concursos que eu faço, todas as Copas que eu faço, eu presto relatório. Então, eu passo o relatório para o chefe de equipe, passo o relatório para a CBH. E aí eles ficam com meus relatórios. Né? E para o técnico, desculpa. Então, dessa vez, passo para o Pedro Paulo, passo para a CBH, passo para o Felipe Guerdá. E aí eles leem o que eu fiz nos cavalos também durante o concurso, que às vezes eu não falo para eles o que eu fiz durante o concurso, mas lá no relatório vai estar escrito. E a gente diz o que nós vamos aprontar para o próximo concurso, ou se aquele cavalo ainda está apto a fazer o próximo concurso, um seguido do outro, e por aí vai. Entendeu? O Thiago Camargo falou aqui, Dr. Hollywood, né, deve ser um apelido carinhoso entre vocês, é muito seguro no que está falando. Mas para quem não sabe, e eu também não sabia, Rogerinho, nada mais, nada menos, até hoje, com seus 45 anos, participou de 2 Olimpíadas, 3 Pan-Americanos, 2 Campeonatos Mundiais, 3 Copas do Mundo, 7 Sul-Americanos e mais de 30 Copas das Nações. Não tem como não ser seguro com tanta experiência e pouca idade. Imagina esse cara daqui a 20 anos, vai ter que escrever um livro né, sobre hipismo. Não, é verdade. É exatamente essa daí a história. É exatamente isso. Esse é o meu currículo, assim, né, de internacional. É exatamente isso daí o meu currículo. E aí você vai pegando. E é cancha. Você vai pegando casca. Você vai criando atalhos. E você vai... então, hoje, para mim, é uma delícia. Assim, é o maior prazer que eu tenho dentro da medicina veterinária hoje, é trabalhar como veterinário do time, assim, tudo. Claro que eu amo fazer clínica, né? Mas eu realmente eu tracei minha vida para fazer isso daí, para ser veterinário de time. Né? Rogerinho, como eu te conheço, sou seu amigo pessoal aí, mesmo a gente morando longe, eu sei que um momento muito desafiador na sua carreira foi um campeonato muito importante que foi realizado aqui no Brasil. Eu queria que você falasse sobre esse momento aí para a galera. Um campeonato importante aqui no Brasil? Não, um momento desafiador na sua carreira como veterinário, que foi quando teve um campeonato muito importante aqui no Brasil. Perfeito. Queria que você falasse para o pessoal. Quando eu fiz a Olimpíada de Londres, né, eu tive a Olimpíada de Londres teve várias coisinhas ali que a gente conseguiu conduzir até o final, mas óbvio que tiveram suas coisas. Mas eu tive uma baita notícia do Doda, que ele me convidou naquele momento para ser o veterinário do Atinonassis Horse Show. Né? Doda, André Beck, Eduardo Guimarães, Eric Sportiello, espetacular Eric Sportiello, Ives. Então, ele queria que eu fizesse parte deste time. Né? E, cara, eu vou te falar bem a verdade. Você organizar, Yuri, um concurso dessa magnitude, sozinho, o Goda falou assim para mim, Rogerinho, eu vou te dar tudo o que você precisar.
mas você vai organizar sozinho isso daqui. A parte veterinária está na tua mão. Você para, você pensa, você repensa, você fala, como é que vai ser essa história, meu Deus do céu. Quando eu recebi a lista de cavalos que vinham, você imagina a lista de cavalos, todos os melhores cavalos naquele momento. Assim, sabe, aquele concurso do Doda, ele pode dizer alguma coisa aí também, eu não estou lembrando muito bem, mas eu acho que esse concurso do Doda foi seguidamente o melhor concurso do Global. Foi. Eu não sei por quanto, 1, 2, 3 ou 4 ou 5, não me lembro bem agora. E a logística de você organizar todos aqueles cavalos para entrarem no avião na Europa, pegarem o avião lá, virem para o Brasil, você receber os cavalos no Brasil, você botar o cavalo na cocheira, você fazer o cavalo funcionar durante 7 dias ou 8 dias. Agora, até a Érica pode ajudar um pouco aí. Não me lembro exatamente quanto tempo a gente ia. Eu fui antes, para lá para organizar o concurso em si. Mas era... os cavalos chegavam disso aí. Era antes do concurso, não chegava logo antes do concurso, chegava dias antes do concurso. Então, você organizar tudo. Organizar comida, organizar água. Meu amigo, 11 dias a Erika está falando. Então, assim, é um negócio violento. Isso daí era um negócio violento. E eu tinha acabado de vir da Olimpíadas, assim. Então, aquele negócio estava fresco na minha cabeça ainda, sabe? Aquela vontade e tal, não sei o quê. E aí a gente trabalhou, meu amigo, igual pitbull. Nós nos unimos ali. Era um grupo muito forte, muito bom aquele grupo que a gente fez. Um apoiando o outro o tempo inteiro. E aí a gente foi. Eu montei um time veterinário naquele momento. E aí eu acreditei naquele time, né? Eu falei, esse time aqui tem que funcionar. Porque se não funcionar esse time aqui, meu amigo, eu tô ferrado nessa história todinha aqui. E aí, óbvio que tem... Vou te dar um exemplo. O Ito do Chateau, que era da... Como é o nome dela mesmo? Até esqueci. Beduína. O Ito do Chateau, por exemplo, chegou no Brasil, saiu do avião duro. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse cavalo? Eu sei que ele é velho, mas não é possível que ele saiu duro assim, desse jeito. Coloquei o termômetro nele e o cavalo estava com 40. Você imagina, você vai na cabeça, aí tem que avisar. Eu não queria... Cortou? Volta, ele estava com quanto de temperatura? 41. Ele chegou com febre, esse cavalo, o Ito. 41 de febre. Aí eu falei, não vou avisar o Doda, porque puta, eu vou encher o saco do Doda com isso daí, deixa eu me organizar, mas eu tenho que avisar a Eduína, mas não sei o quê. Sabe aquele negócio na cabeça, você vai criando uma loucura. No final, por exemplo, esse cavalo deu certo. Acabou que eu fiz o que tinha que ser feito, deu certo. Avisei o Doda depois de um dia, no dia seguinte já estava melhor e tal. Mas assim, ficou horrível. Aí, inspeção veterinária. Inspeção veterinária era eu e um veterinário famoso, que se chama Jack Snyder. Já falam Jack Snyder? Já. Um veterinário americano. Super famoso, Jack Snyder. Era eu e ele, o Jack Snyder. E o holding box era o Edson Garcia. Eu tinha convidado o Edson Garcia para trabalhar comigo ali. Pra gente fazer junto. E mais outros veterinários. O Léo Ceará trabalhou comigo lá. Carla Dantas. Imprescindível. Puta, Carla Dantas era uma maluca também. Trabalhava igual louca. Muito boa. Léo também. Todo mundo na realidade. Aí, visita veterinária, Yuri. Quem que sai manco na visita veterinária? Eu olhei e falei, não. Esse cavalo passou durinho, mas passou. Certo. 2 cavalos não passaram na visita veterinária. O Belladonna, da Meredith Michaels, e aquele cavalo grande do Dennis Lynch. Alguém lembra aí, por favor? Beleza. Alguém vai lembrar? Alguém vai colocar aí. Alguém vai falar. Aí, é um carro grande que ele tem. Alguma coisa Star, pode ser. É uma coisa assim. Big Star. Não, Bom, esquece. Aí, o que aconteceu? Eu não conseguia passar. O cavalo estava manco, esses dois. Estavam mancos os dois. Eu falei, All Star. É isso aí. All Star. O cavalo estava manco. O que aconteceu? Mandei pro holding box. Manco no holding box. Volta para nós. Manco para nós. Olhei pro Jack Snyder e falei, Jack,
infelizmente, vamos ter que cortar. Vamos passar para amanhã esse cavalo. Doda, acabou a visita. Doda, tudo certo aqui na visita. All Star e Denis Lynch e Belladonna não passaram na visita. Quê? Como assim? Tão manco? Ah, Rogerinho, vai lá na cocheira, faz isso, se vira, não sei o quê. E eu tinha que falar isso para ele, porque ele ia ver no meu relatório isso daí. Claro. Né? Foi por isso que eu passei para ele, na verdade. Cara, eu lembro que a Meredith me ligou, a Meredith Michaels me ligou, e aí ela, conversando comigo, falou, olha, não tem nem menor problema. Belladonna não tem o menor problema. Você pode ficar tranquilo e tudo. Eu falei, Meredith, ela foi até lá, nós vimos juntos o cavalo. Aí eu mostrei para ela o que eu achava que era. Ela falou, tá na tua mão. Trata como você tiver que tratar o cavalo e maravilha. E amanhã a gente vê, tal, não sei o quê. Aquele jeito lá, né? Já me tem uma pressão ali, mas tá bom. Aí, Yuri, aí eu fiz um monte de coisa no cavalo, tal, não sei o quê, né? E liguei pro Jack à noite. Liguei pro Jack Snyder à noite. Falei, Jack, vamos olhar bem cedinho o cavalo da Meredith amanhã, bem cedo mesmo, pra gente ver como é que ele tá, porque dá pra gente fazer mais algum tratamento nele, de repente, pra ver se ele passa bem na visita, né? E aí, quando a gente foi, tava todo mundo lá na visita, não tava só na segunda visita, tava todo mundo na visita, entendeu? Pra segunda reinspeção, todo mundo quer ver né, o negócio todo o circo pegar fogo. E, cara, não é que, graças a Deus, cara, os cavalos estavam melhores. Puta, passaram assim, olhei pro Jack, tava Elane Zander lá, comigo também. Eu não tô lembrado de quem mais que eu tava com a Elane Zander. Eu sei que a Elane Zander tava lá porque eu conversei muito com a Elane Zander. E aí, olhei pra Elane, minha opinião tá ok? Ela falou, não, tá bem. Jack, ok. Passamos 2 cavalos. Passa 2 dias. Não começou o concurso ainda, hein? 2 dias passaram. Aí o concurso vai começar depois de 2 dias. Depois de 2 dias é começar o concurso. A visita, o warm-up e o concurso começava. Aquela égua do Patrick Delavaux, do Patrice Delavaux, quer dizer, a Ornella, sabe quem é? Tem uma cólica, eu não conhecia, mas eu sei, eu lembro dela, né? Ela tem uma cólica. Cólica? Não, uma cólica, que ela começou com a cólica tipo 3 da tarde. Nós ficamos com essa égua até o dia seguinte, 5 da manhã, uma coisa dessas daí, assim, a gente varou. E um momento eu falei, vamos ter que operar essa égua, não vai ter escapatória. Eu organizei todo o jockey, deixei o jockey organizado, tudo pronto deixei, tudo organizado, era assim, tudo organizado lá. E eu me lembro que naquela noite passou junto comigo o Patrice Delavaux, a mulher dele, o Olivier Guillon e a Mônica Dattler, a brasileira, Mônica Dattler. E junto, Léo Ceará, Edson Tosta. A gente juntou ali, meu amigo, e vai, faz. No final também deu certo. Então, na verdade, eu tenho que levantar a mão pro céu de que no final, Yuri, deu tudo certo. O concurso foi, assim, foi impecável, foi maravilhoso. Todos os cavalos saltaram bem. Não tivemos problemas maiores, assim, sabe? De estresse maior. A única coisa é que todo mundo via tomar soro, né? Os tratadores adoravam tomar soro. Daí aquela veterinária ali, meu amigo, eu fiz uma veterinária grande. Sim. Aqueles boxes ali, era só soro, muito soro. Não sei nem quanto foi de soro. Isso daí. Mas é muito doido esse tipo de concurso. Estou impressionado que na caixa de perguntas aqui tem 48 perguntas. A galera tá louca para saber muita coisa. Eu tô achando que a gente vai bater Gustavo Lima e vai fazer 7 horas de live. Viu? Tem eu tô aqui. Vai fazendo aí, eu tô aqui. Eu tô na boa aqui. Rogerinho, seguinte. Falando um pouquinho aí dos cavalos da Europa que vieram saltar aqui no Brasil. Você acha que o clima interfere muito na saúde dos cavalos? Eu acho que, sem dúvida, para mim interfere. Porque existe toda uma fisiologia, né? Quando o cavalo está no frio, é uma fisiologia. Quando está no calor,
é outra fisiologia, né? Então, na realidade, esse jogo cardiovascular, esse jogo de hormônio, esse jogo de irrigação muscular, irrigação articular e tudo, né, muda de acordo com isso daí tudo. Não é só a temperatura. Temperatura, altitude, né, tudo isso daí muda. Então, o que acontece... Os cavalos, na minha opinião, Yuri, sofrem mais do frio para o calor. Tá? Do calor para o frio, eles sofrem menos. Ou eles se adaptam mais rapidamente. É isso que eu acho. No frio para o calor, existe muita mudança em todo, hormonal, cardiovascular e tudo, que você demora um pouquinho mais para você equacionar isso daí, entendeu? Por isso que tem que estar bem preparado. Os cavalos têm que estar muito bem preparados para chegar num concurso igual o Attila Onassis, por exemplo. A gente teve muito de coisas assim, né? Normandia, por exemplo, quando eu fui para o Mundial da Normandia, meu amigo, lá tava um calor que parecia que você não conseguia andar na terra. De tanto que tá... Normandia não, desculpa. Tryon. A gente foi para Tryon e que tava assim. Tryon tava muito quente e lá a gente teve que fazer muita fluidoterapia, entre outras coisas também, entre outras medicações. Rogerinho, qual a temperatura que você acha ideal para um cavalo viver? Puta, boa pergunta. Eu vou te falar então a temperatura que eu ponho no avião. Eu ponho entre 19 e 20 graus no avião. A temperatura eu dos cavalos para viajar nessa... Eu peço para o piloto colocar 19 e 20 graus e a gente vai tranquilo. Claro que às vezes você tem que... Como você viaja com muita fruta, flor, aspargos e coisa e tal, às vezes ele bota a temperatura mais baixa. Mas os cavalos não sofrem também, porque eles vão juntinho ali e acabam indo bem. Entendeu? Em relação à prevenção de lesões locomotoras, qual o melhor piso você acha para o dia a dia dos cavalos? Eu acho que esse piso de alta performance é um piso muito bom. Eu acho que é um piso realmente... Todos os pisos, se você for olhar, vão te dar os prós e vão te dar os contras. Sempre, todos. Os pisos mais duros, sempre a articulação, inserções, vai doer mais. Os pisos mais macios, as partes moles, ligamento de quartela, ligamento importante, ligamento colateral de casco, todos esses aí sofrem muito nesses pisos aí também. Entendeu? Então, mas eu acho que o piso de alta performance que a gente tem hoje é um piso bem adequado. Teve uma pergunta de um seguidor que ele falou bem assim: você sente alguma diferença entre cavalos e éguas no hipismo? É uma pergunta que parece besta, mas é uma coisa interessante. Cavalos e éguas têm alguma diferença? Assim, tem alguma coisa que você pode falar para a gente? De performance? Em relação à performance, em relação às provas. A única coisa que eu acho é que o número de cavalos é um pouco mais... Eu estou falando de alta performance. O número de cavalos, talvez na alta performance, seja maior que o número de éguas. Mas se você pegar o que tem de égua, quando a égua é boa, ela é boa. Se você pegar o número de égua, meu amigo, Alice, Sirene, que nós ganhamos o Pan-Americano agora, a égua do Nilson, que acabou de fazer a outra live, a Magnólia, a Celine, a Cadiani, que a gente cuidou da Cadiani do Rodrigo, do Yuri, a Shakiyama, que foi com a gente pro Pan-Americano. Então, assim, a gente te fala, cara, é muita égua, cara. Uma do Tomás Fossilio, que era boa, Meive, que essa égua era boa também. Princess Brenda foi uma das primeiras, não sei nem se o Totti está aí ou não, a Princess Brenda foi um dos primeiros animais que me deu que me empurrou. A Princess Brenda do Totti. Ele ganhou muita coisa com essa égua. Ela era muito boa. Né? Agora, cavalos, você começa a falar cavalos, meu amigo, você não para de falar cavalos aqui, né? São muitos cavalos, né? E agora, a égua quando é boa, mas eu não faço muito essa comparação, não. Para ser bem sincero. Eu acho que a égua quando é boa, ela é boa de verdade. Tá, já temos aqui 51 perguntas. Lógico que ele não vai responder todas, vai escolher algumas. Mas quem quiser, aperta aí a interrogaçãozinho embaixo e bota mais pergunta aí que a gente vai responder. Que Rogerinho tá de quarentena também. Hoje não tem hora para acabar. Não, e agora vamos colocando. Pode colocar isso aí. Olha o tanto de... Olha o Marcum quantos colocou.
né? A Ratina Z também. Vai todo mundo colocando. Aí você vai igual. É isso aí. Muito Rogerinho, animal, muita água. saindo um pouquinho do tema cavalo de alto rendimento, vamos aos cavalos normais. A gente sabe que na nossa profissão de médico veterinário, a gente tem uma parte muito delicada, que é a relação à eutanásia. E muitas pessoas me perguntaram sobre isso. Algum momento da sua carreira, você teve que fazer uma eutanásia. Qual é esse momento e como chegar ao proprietário para falar? Eu não fiz tantas, tá? Eu fiz algumas, quando era mais novo até, mas eu não fiz tantas assim. O que eu acho é assim, a eutanásia, você bem falou isso daí. Todo o tempo a gente está a favor da vida do cavalo. Nós estamos sempre a favor do bem-estar do cavalo, da vida dele, dá uma qualidade de vida para o cavalo e tudo. Quando o médico veterinário percebe que aquele cavalo já não consegue mais viver, ele não vai conseguir viver por si só, vai ter que ser, ou você vai ter que ajudar de uma forma e vai prorrogar a vida dele, você vai prorrogar por mais um dia, às vezes, ou por mais algumas horas, às vezes, entendeu? Então, esse para mim é o momento de você eutanasiar um cavalo. E eu vou, é óbvio que com dedos e há maneiras de se falar, né? Mas com dedo eu vou chegar no proprietário e vou explicar para ele, né? Mas normalmente, Yuri, esse tipo de cavalo que vai ser eutanasiado, porque assim, grande parte das vezes ele vai ser eutanasiado por problemas gastrointestinais. É a maior parte das vezes, né? Mas pode ser também por outros problemas. Mas a maior parte das vezes é por problemas gastrointestinais. Então, o proprietário já tá meio que sabendo como é que tá, entendeu? Como é que esse cavalo tá indo, que não tá indo muito bem e tal, coisa e tal, e por aí vai. Entendeu? Então, eu A acho que gente tá nas lives que a gente tá fazendo com os cavaleiros, né? Marquinhos tá fazendo aí com vários cavaleiros, o Betinho, né? A gente tá sempre perguntando sobre um tema. Esse tema é sobre as boleteiras, né? Que a partir de 2021 agora, né? 2021 vão ser mudadas a forma de usar a boleteira. Vai poder usar, mas não vai poder mais usar aquelas boleteiras de tira que os cavalos abrem muito o pé e etc. Com isso, na verdade, a FEI pensa muito no bem-estar do animal, na parte veterinária. Como você vê essa questão da boleteira? Se vai beneficiar os cavalos na parte da saúde ou você acha que não vai fazer tanta diferença? O que eu acho é o seguinte, a boleteira, não tenha dúvida, ela faz uma catapulta com o posterior muito maior. Ela realmente, e tem cavalos ainda que não fazem isso naturalmente, ou fazem muito pouco naturalmente, e que a boleteira ajuda muito esse movimento. Então, essa báscula que ela faz na coluna do cavalo, lombo sacral, sacroiliaca, os ligamentos todos que tem ali, as articulações que tem naquela região toda, sem dúvida sofrem. E nós veterinários, né, de salto principalmente, a gente sabe que isso acontece muito e a gente trata demais essa região toda, né? Então, e não só isso, tá? Porque quando você tem esse movimento, a parábola do salto também muda. Então o cavalo cai muito mais em pé também, né? Ele cai muito mais sobre as mãos também. Então, isso também pode machucar. Então, eu acredito eu acho que pode ser que isso daí, para nós veterinários de salto, pode ser que essa incidência de problema sacroiliaco, lombo sacro, lombar e anteriores, pode ser que diminua um pouco isso daí, sim. Eu acredito. Perfeito. Rogerinho, mais uma pergunta antes de a gente entrar no nosso ping-pong aqui final, antes de a gente responder a todos que estão perguntando. Agradecer imensamente a todo mundo que está mandando as perguntas, interagindo. A gente está quase 2 horas aí mantendo a mesma audiência, vamos dizer assim. Espetacular. Muito feliz, muito bacana, todo mundo importante aqui do turismo. E é isso. Eu queria que a gente falasse hoje em dia, em relação à veterinária, logicamente, que é o nosso tema, sobre as provas que estão aparecendo de forma, vamos dizer assim, modelo no Brasil, tipo XTC, tipo a prova do indoor. Essas provas são diferentes do nosso contexto, são provas diferenciadas.
A parte veterinária também é diferenciada ou é a parte veterinária no Brasil, em todas as provas, é da mesma forma nesse nível? É. Falando da parte só veterinária ali, eu acho assim, é bem boa a parte veterinária. Eles cumprem o que manda, né? Mesmo eu, quando eu tô, aquilo que manda é cumprido. O que eu acho, às vezes eu acho que pode melhorar, entendeu? Eu acho que sempre pode melhorar uma coisa ou outra. Então, assim, eu sempre sou a favor de fazer inspeção veterinária, por exemplo, num piso que seja um piso apto, um piso bom para o cavalo. Não estou falando para ajudar o cavalo, tá? Mas um piso que seja melhor. Porque muitas vezes o piso de inspeção veterinária é o piso de asfalto, duro mesmo, duro, não tem nem um pouquinho de borracha, não tem absolutamente nada. Entendeu? Então isso daí é uma coisa. A outra coisa que eu acho que tem que ter, isso aí é certo que tem que ter, é o controle das medicações. Né? Isso aí, eu tenho visto funcionar isso tudo aí. Mas eu acho que os controles têm que sempre ser bem organizado, para que não dê problema realmente. Né? Acho que as coletas de doping devem no mínimo, como é que fala? No mínimo, coletar o número mínimo de coletas. Tem que ter um número mínimo de coletas. É mínimo isso daí. Eu acho que tem que ter um pouco mais. Mas o mínimo de coleta tem que ser feita para aquele concurso ali. Entendeu? Porque lá fora, nesses concursos maiores, campeonatos, estou falando de concursos maiores, campeonatos, isso tudo tem e muito. Muito mesmo tem. Nos concursos normais, Yuri, assim, mesmo 5 estrelas, tá? Esses normais, não tem tanta exigência assim, sabe? É uma coisa meio tranquila também, tá? Tanto em relação à inspeção veterinária, quanto em relação à medicação, quanto em relação a... Cortou, Entendeu? mas vai voltar. Cortou no finalzinho, mas deu para entender. Uma dúvida que surgiu agora, a gente perguntando, lá na Europa ou nos Estados Unidos, nas provas importantes, existe aquela restrição das pessoas entrarem para ver os cavalos ou para passear entre eles, que aqui no Brasil, muitas vezes, qualquer um pode entrar nas baias, e isso daí você vê como uma coisa que tem que mudar ou uma coisa que acontece assim em todo Não o tenha mundo? dúvida. Para gente que está no... Para nós que trabalhamos na parte de trás ali, né? Veterinário, tratador, os cavaleiros, nós que estamos todo o tempo na parte de trás, a gente só vai para frente a hora que é solicitado, né? A gente está muito na parte de trás, o que acontece é que isso atrapalha muito. A movimentação de muitas pessoas atrapalha demais. Lá na Europa, normalmente é pulseira. Então, você vai num concurso X, então você tem lá, nesse concurso X, você tem, cada cavaleiro tem direito a X pulseiras e o staff ganha a pulseira dele. Então, o veterinário, o tratador, ganha as pulseiras. Se tiver fisioterapeuta, ganha a pulseira. Entendeu? Ou crachá. Se for concurso grande, normalmente crachá. Então, só ganha de acordo com o que precisa, entendeu? Não pode, realmente, não pode entrar na cocheira assim, entra e pronto, entendeu? Na cocheira. Não é assim lá. Uma pessoa aqui... O credenciamento lá é muito forte. Uma pessoa aqui... Fala. Nada mais, nada menos do que Eduardo Menezes está aqui assistindo nossa live. Eduardo, Ô, garoto. Prazer, uma honra ter você aqui. E ele falou, se preocupam tanto com a boleteira, mas não fazem termografia mais seguido. Ele acha que tem que ter termografia mais nas provas para avaliar as inflamações do cavalo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Acho que a termografia, ela bem instalada com pessoas, a termografia, com um bom profissional fazendo, um bom veterinário fazendo, ela colocada num horário certo de ser feita. Não adianta você fazer termografia às 7 da manhã, o cavalo vai soltar 5 da tarde. Sim. Então, o horário correto, com pessoas boas para fazer a termografia, eu não tenho a menor sombra de dúvida que é importantíssimo isso daí.
Na minha opinião, é muito importante isso daí, a termografia. Eu adoro. Termografia é usado na Europa e nos Estados Unidos ou também não? É muito pouco. Podia usar muito mais. Ah, entendi. Concurso grande tem todos. Olimpíada, Pan-Americano, Mundial, Copa do Mundo. Esses todos têm. Todos têm e o tempo inteiro tem. E muito doping também. Concurso assim é doping. No Pan-Americano agora, que a gente foi, agora em Lima, que a gente fez ouro, eu fui pro doping 6 vezes, pra você ter uma ideia. 6 vezes eu fui pro doping, né? E termografia, tudo tem. Termografia passou na cocheira, tudo, muitas vezes tem que... Entendeu? Rogerinho, agora, vamos infelizmente, entrar aqui. não fazem. É pouca coisa, não fazem. Vamos entrar aqui nas perguntas, porque agora que eu percebi que faltam 10 minutos para encerrar a segunda hora. Então, eu vou fazer já 5 perguntas aqui e na próxima a gente faz mais algumas, tá bom? Uhum. Peraí, vamos lá. Vamos aqui. Essa pergunta é legal. Por que lá fora eles preferem mulheres como tratadora do que homens como tratador? Cara, você sabe que eu tenho... o Eduardo pode falar também isso daí, o Eduardo, Stefan Barcha, tudo que tiverem aí, no Filipinho, não sei quem está mais aí, no Marcelinho e tudo, podem falar. As mulheres, elas são muito delicadas com os cavalos. Elas têm muito carinho com os cavalos. A mulher, não que os homens não gostem da mulher, do cavalo, é que a mulher ela tem mais carinho, ela é mais caprichosa em algumas coisas. Os tratadores brasileiros que eu conheço que estão lá fora, eu vou falar para você, eles são espetaculares, os tratadores que eu conheço, todos eles. Assim, eu tiro um ou outro que falo assim, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Os que estão lá fora hoje são muito bons, eles são melhores ou iguais às meninas, mas eu acredito que as mulheres elas são mais carinhosas e aí eu acho que, sabe, agradam mais e é mais por isso daí. Tá, eu estou só anotando aqui as perguntas, por isso que às vezes eu não estou prestando tanta atenção, mas estou ouvindo, tá? Essa aqui é boa. Como é a sua relação com os cavaleiros? Acho que os cavaleiros das equipes olímpicas e pan-americanas e sul-americanas. Eu vou te falar, Yuri, eu só não gosto do Eduardo Menezes, eu não gosto muito. Chato, né? É meio penteiro, não dá. Dá, esses aí não dá. Cara, a minha relação, esses caras podem falar um pouco se eles quiserem também. A minha relação com esses caras é muito boa. Mas eu parto do princípio que é o seguinte: se o veterinário não tiver uma relação boa com os cavaleiros e com os tratadores, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E eles também não vão conseguir chegar onde eles querem. Porque essa equipe, essa trinca, principalmente essa trinca, estou dizendo, que está sempre junto, do cavaleiro, veterinário e tratador, e depois eu acrescento técnico e chefe de equipe, então essa trinca está todo o tempo junto ali. Mas esses 5, se nós não estivermos muito conectados, a gente não vai chegar no nosso objetivo, que é a nossa medalha. Não vai. Porque não tem como, Yuri. Se nós pensarmos diferente, se nós tivermos uma discussão, ou se qualquer coisa que bata de frente, não vai ser bom para ninguém. Então, tudo quando anda harmônico entre nós, é muito bom. Então, eu tento ter uma boa relação com todos eles e eu te digo assim, não tem nenhum cavaleiro assim, deles, né? Estou falando desses aí, que eu tenha algum problema. E do sul-americano que você perguntou também, é um pouco mais difícil, porque são meninos, né? Mas mesma coisa, eu tento ter, primeira coisa, educação com todos os meninos e tentar organizar da melhor forma possível ali a estada com eles nesses dias todos aí, ficar com essa criançada toda aí. Massa. Uma pergunta aqui de nada mais, nada menos que Paola e Felipe, né? Com certeza foi Paola que respondeu, porque Felipe não manda mais não nada. Faz isso daí. Paola teve comigo na Copa do Mundo. Craque, amigo nosso, irmão. De Gotemburgo. Luiz Felipe é um craque, fenômeno dentro e fora das pistas. Amo esse cara, meu irmão. Rogerinho, quando parar? Ou pelo menos diminuir o ritmo? Acho que eles estão falando dos cavalos. Beijos, Paola e Felipe. Paola, o cavalo vai te dizer, na minha opinião. O cavalo ele é um bicho tão sensível que a hora que ele percebe que ele já não está mais naquela qualidade, ele vai te mostrar isso daí. Essa é a minha opinião. Tá? Claro que
com os artifícios todos que nós temos, veterinário principalmente, e ferrador também, com as ferraduras e tudo, a gente consegue jogar um pouquinho isso para frente. Mas a hora que ele tiver que parar mesmo, ele vai informar o cavaleiro e rapidamente o tratador. Às vezes, primeiramente, ele informa o tratador, aí depois o cavaleiro e depois o veterinário. Entendeu? É isso que eu acho. Tem mais um cavaleiro importante aqui, Gui Foroni, perguntou se tem alguma lesão que você sabe que vem do mau treinamento, mau manejo do dia a dia. Qual seria uma dessas? Gui, obrigado pela pergunta. Outro dia, eu e o Gui, a gente ficou conversando um tempão aí sobre eu, o Guilherme, o Ivo, a Priscila, da minha cliente, ficou conversando sobre essas coisas de problemas em cavalo. Gui, eu acho que a lesão muscular, eu acho que ela é a primeira. Porque o músculo, ele faz o movimento. O esqueleto, o músculo faz o movimento. O esqueleto sustenta o movimento. Então, o músculo, a hora que você, dependendo da maneira que você trabalha, ele é o primeiro a ter o problema. Aí depois, obviamente, pode ter outros problemas, porque quem faz o movimento é o músculo. O músculo, ele está diretamente ligado às articulações. Então, cada grupo muscular está ligado numa articulação. Se você tem um grupo muscular danificado, aquela articulação não vai funcionar bem. Então, consequentemente, ela é a segunda da engrenagem a ter problema. Ou os ligamentos, ou tendão, o que quer que seja. Ô, Rogerinho, a Paola está falando que ela perguntou sobre a gente, na verdade, sobre você como veterinário. Qual vai ser o momento que você vai diminuir o ritmo ou parar com esse ritmo frenético? Paola, não sei. É difícil de te responder. Eu só vou parar se a Carol, minha esposa e meus filhos falarem assim, puta, papai, falar assim, para. Ou então, até lá, eu acho que não sei. Eu sou frenético mesmo. Eu sou... Eles me conhecem. Vocês, esse pessoal que tá todo aí, que eu tô vendo agora, que eu tô mais lendo aqui, como eu sou, entendeu? Pirado no 220 e viagem para cá, viagem para lá, e não sei o que. A minha mulher tá respondendo nunca aí, ó. Então, na verdade, eu não sei. Diminuir, Paulo, eu acho que eu tenho que diminuir, né? Em algum momento eu tenho que diminuir. Mas parar, não sei, ficar longe do cavalo, difícil. Essa quarentena tá me deixando maluco já. Ô, Rogerinho, tem essa aqui que é interessante, principalmente o pessoal do Nordeste. Na vaquejada tem uma cultura aqui de desordenar o cavalo. Que eles, na verdade, eles neurectomizam com tudo, com o plexo todo. Veia, nervo e artéria. Por que no hipismo não tem? Volta porque cortou. Só um pouquinho. Tá. Essa pergunta aí, aqui no Nordeste, tem muito sobre desgovernar o cavalo ou desordenar. Que eles fazem a neurectomia baixa, só que eles pegam o plexo todo, nervo, artéria e veia, e cortam tudo. E aqui no Nordeste tem bastante. A pessoa quer saber se no hipismo isso existe também. Não existe, e se Deus quiser, nunca vai existir. Porque isso para mim é um absurdo que você... É um absurdo que não existe nada... Não existe isso daí. Acontecer uma coisa dessa aí, para mim é... Infelizmente, ocorre muito aqui, não só na vaquejada, mas no interior, né? É uma lenda que isso resolve o problema do cavalo. E, na verdade, tira a dor, porque ele está cortando o nervo, mas, na verdade, o cavalo aguenta 6 meses, 1 ano, sei lá, no máximo. Meu Deus do céu. Rogerinho, tá muito boa a conversa. A gente não vai parar agora, não. Eu sei que você não está cansado ainda. A gente tem que fechar essa live e abrir a outra, e a gente fica mais uns 20 minutos respondendo perguntas. E aí, eu acho que a gente vai chegar ao fim. Beleza? Tá bom, perfeito. Eu vou desligar aqui, então. Vamos fechar e abrir outra. Tá bom. Valeu. Feito.